Quero convidar os irmãos a juntos nos ajoelharmos, falarmos com o nosso Deus. Grande e eterno Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão por todas as bênçãos que tão bondosamente o Senhor tem nos concedido. Queremos ainda, Senhor Deus, Te agradecer, porque em boas circunstâncias o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos neste momento na Tua casa de oração, com nossos pensamentos elevados aos céus. Acima de tudo, Te agradecendo por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, mas também, Senhor Deus, buscando de Ti bênçãos espirituais nesses momentos sagrados. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente e queremos também Te agradecer, Pai, por essa maravilhosa semana que estamos passando diante de Ti, pelas mensagens que o Senhor tem nos enviado ao nosso coração, à nossa vida, e queremos pedir que o Senhor abra o nosso coração para que possamos receber o que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Pedimos que o Senhor nos perdoe no que temos falhado, somos falhos, pecadores, mas nós carecemos das Tuas misericórdias na nossa vida a cada dia. Nós Te agradecemos por tudo e rogamos as Tuas bênçãos no santo e doce nome do Senhor Jesus. Amém. Muito do Salmo 37, você pôde ver ontem, né? Que eu li o verso 25, e eu gosto muito do verso de número 5, que diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu não sei o que você tem para entregar ao Senhor nesta noite. Quem sabe você tem aí o seu coração a entregar, uma dificuldade, um problema que você tem enfrentado, uma luta, um pedido, interceder por alguém. Né? E nesse momento, então, enquanto nós iremos cantar o hino, nesse momento da oração, eu queria te convidar, você que viesse aqui à frente, aqui junto ao altar do Senhor, para podermos falar com nosso Deus através da oração. Enquanto estivermos cantando, eu queria que você viesse aqui à frente, uma atitude de confiança em Deus. Senhor, aqui estou, né? Aqui estou entregando a minha vida sobre Teus cuidados. E aí o pastor Mário estará orando.
nosso amado Senhor, nosso Deus. Nós sabemos de como o Senhor é grande, grande em todo o universo, mas como o Senhor é grande em nossa vida também, Senhor. Nós sabemos as tuas obras que o Senhor realizou para construir esse mundo, mas também sabemos as obras que o Senhor realizou para nos dar condições de estarmos vivendo nele, Senhor. Por isso, hoje nós queremos dizer a Ti muito obrigado, ó Pai, por ter sido o nosso grande Deus. Mas nós continuamos vivendo com algumas dificuldades, Senhor. Há alguns irmãos que estão com alguns amigos, alguns parentes doentes, alguns já estão internados. Por isso, Senhor, queremos colocar essas pessoas em Tuas mãos, para que eles possam ser curados, ó Pai. Nós confiamos em Ti. Cada um de nós aqui tem a sua oração, e eu quero lhe pedir, ouça cada um desses nossos pedidos que temos aqui, Senhor. E peço também que o Senhor olhe para a nossa casa, nosso lar, que ali nós possamos encontrar a paz e a Tua companhia, ó Pai. Quero lhe pedir que o Senhor nos ajude a andarmos, quem sabe alguém passa aqui por uma situação financeira, andar uma situação melhor financeiramente, que nós possamos conseguir viver com a Tua bênção, com a Tua direção, ó Pai. Pedidos e agradecimentos, todos eles colocamos em Tuas mãos, porque confiamos em Ti e sabemos que o Senhor vai nos atender. Em nome de Jesus. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor.
pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Amém. Amém. Mais uma vez, boa noite aos irmãos. Que a bênção do Senhor esteja com todos vocês, com todos nós. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15. Enquanto você procura, quero lembrar aos irmãos que são membros da comissão da igreja, que no final do culto nós vamos ter uma reunião. É um assunto rápido, a gente vai decidir rápido e já podemos ir para casa. E eu recebi um outro recado aqui, para que os irmãos não esqueçam, que hoje, a partir de hoje à noite, pela internet, quem tem internet em casa, 9 horas da noite começa, ou seja, assim que chegar em casa, você tem que ligar o computador já se quiser ver. Pastor Luiz Gonçalves está fazendo um programa, contagem regressiva, e vai de hoje até o dia 23. Então, se você tem condições, clica lá e pode acompanhar o pastor Luiz Gonçalves. Acharam? 2 Samuel, capítulo 15. Aqui conta a história de Absalão e a fuga de Davi. Você sabe que Absalão era filho de Davi, portanto, ele era um príncipe. E Absalão tem um nome bonito, que é pai da paz. Melhor do que do outro, que era jumento ontem, né? Pai da paz. Mas parece que esse negócio de nome não dá muito certo para alguns personagens, porque de paz Absalão não tinha nada. Ele tudo literalmente causou guerra. E é o que nós vamos ver hoje aqui. E Absalão, vou voltar a dizer, filho de Davi, sendo um príncipe, ele tinha tudo o que ele queria. O que ele precisasse, ele tinha. Claro que nós estamos falando das coisas da época dele, né? Ele era o jovem mais rico que ele tinha. E além de ser rico, se você for ao capítulo 14, na minha Bíblia tem um título em cima do versículo 25 que diz a beleza de Absalão. Ou seja, ainda era considerado um homem bonito. Ou seja, tinha dinheiro, era bonito e ainda assim não estava satisfeito. Ele queria alguma coisa a mais. E há um mal que algumas pessoas querem ainda hoje, e é poder. Tem gente que abre mão do dinheiro em troca do poder. Quer poder. E é interessante que alguns não podem nada em lugar nenhum. De vez em quando acha algum lugar que pode, e aí faz um estrago tremendo. Mas vamos ver aqui a partir do versículo 21, versículo 1, melhor, capítulo 15, verso 1. Diz o seguinte: depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Vamos à imaginação aqui para você poder acompanhar essa história. Ele tinha lá ele chama de carro, né? Para nós, uma carroça, né? Uma carroça,
só que com todos aqueles enfeites reais. Não tem nada a ver as nossas épocas, mas para você colocar na tua imaginação, pode imaginar lá a rainha da Inglaterra, naquela carruagem, né? Que apesar de ser cavalo, é muito bonito. E não basta o carro ser especial, ele ainda pedia para 50 homens, claro que vestidos como acompanhantes do príncipe, ir à frente para onde ele fosse. Era uma comitiva. E eu estava dizendo para o Luiz que hoje nós vamos falar de política, né? Para o irmão Luiz. E era uma campanha política que ele estava fazendo mesmo. E todo político, se tem condições, ele vai, mas antes de chegar, ele manda à frente os seus assessores, né? E assim estava fazendo ele. Mas a gente fica pensando, campanha política para quê? Se ele era o príncipe? E aí que vem, como é que é o pecado, ele enraiza numa pessoa, né? Ele estava em campanha e não havia eleição. Mas ele estava em campanha. Quer ver? Vou ler com vocês, você vai ver como ele estava em pura campanha. Olha, diz o verso 2: e levantando-se Absalão pela manhã, esse trabalhava em campanha, tem que levantar cedo, parava à entrada da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão, e assim lhe dizia: de que cidade és tu? E ele responde: de tal tribo de Israel, e é teu servo, né? Ou seja, eu sou teu servo, eu venho lá daquela tribo. Então, você lembra que na história de Salomão é mais fácil de entender. Aquela história lá da que duas mulheres reclamando de um bebê, e Salomão julgou e disse: divida a criança ao meio. A mãe chorou: não divide, ele disse: essa é a mãe. Então o rei tinha a função de juiz. Então, de tempo em tempo, as pessoas tinham que ir até o rei para julgar. Mas tinha que ser o rei, ou alguém que o rei dissesse: hoje você fala por mim porque estou disposto, ou é muita gente, alguma coisa assim. Então Absalão ficava na porta esperando as pessoas chegarem. E dizia: de onde está vindo? O que está precisando? E a pessoa contava. Quem sabe, olha, tem ali um vizinho meu que pegou um pedaço das minhas terras, mas eu não posso falar com ele tem muitos homens, eu preciso que o rei intervenha. E aí sabe o que Absalão dizia? Verso 3. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem ouça da parte do rei. Olha só. Ele fez duas coisas aqui ao mesmo tempo. Ele diz: não tem quem te ajude aqui neste reinado. Se eu fosse o rei, meu amigo, isso não ia acontecer nunca. Mas não tem. Ele fez duas coisas. Ele disse que ele queria ser rei sem dizer isto. E disse que o rei era um mau juiz. E a gente sabe que Davi tinha seus defeitos, mas mau juiz ele não era, não. Ele julgava bem as causas, ele tinha um pressentimento bom das coisas assim, pelo menos daquilo que a gente tem acesso às escrituras que contam, né? Então, ele diz no verso 4, e dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que ele fizesse justiça. Campanha, não é campanha, irmão Luiz? Campanha e dá suja ainda. E dá suja, porque ele não estava dizendo que ele poderia ajudar. Ele estava dizendo que o rei Davi não podia ajudar. E veja a situação, ele era príncipe, filho do rei. E esse filho do rei era contra o rei. E você sabe que tem uma das coisas que ninguém gosta. É uma coisa chamada traição. E traição dói demais. E não sei se você já parou para pensar por que traição dói. Porque se vier uma pessoa lá da tua casa, você guardou o dinheiro para comprar alguma coisa, e alguém da tua casa pega este dinheiro escondido de você e gasta esse dinheiro, você diria: me traiu, eu confiei em você, deixei o dinheiro aqui em casa, e você foi e gastou. É um tipo de traição. Mas você está andando na rua, e o assaltante pega teu dinheiro. Isso não é traição, isso é um assalto. Qual é a diferença? A diferença é que o assaltante, você nunca confiou nele, né? Assim que você percebeu que ele era assaltante, queria correr. E o de casa, você diz: mas até você, eu confiava em você. E por isso é que ela dói demais. Porque qualquer pessoa pode fazer coisas para a gente, e a gente suporta, mas quando é alguém que a gente ama, que a gente deposita confiança, dói muito. E
Davi iria saber, depois nós vamos ler ainda sobre isto. Pensa o coração de Davi como não deve ter ficado. Que dor, né? O filho fazendo campanha para tirá-lo do poder. E você sabe que no sistema de reis, especialmente o bíblico, não há eleição, né? O rei é rei até a hora da morte. E daí ele continua dizendo, olha, dessa maneira, no verso 6, no verso 5, mais político ainda, olha. Também quando alguém se chamava a inclinar, chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e beijava-o, entendeu? Então, quando alguém chegava, ô, sua majestade, não levanta, venha cá, me dá um abraço, e dava um beijo na pessoa. Só faltava, tem um nenezinho para segurar? Fotógrafo para eu sair na foto, né? Porque situação política que ele estava fazendo ali, né? Porque nós sabemos, pelo texto que você vai acompanhar comigo, que ele não era esse jovenzinho humilde que ele se apresentava para as pessoas, ele estava enganando as pessoas, ele achava por bem enganar as pessoas desta forma, porque ele queria o poder. E ele tinha o poder, tanto que as pessoas se ajoelhavam diante dele. Satânico esse negócio, né? Porque no céu, nós tínhamos Pai, Filho, Espírito Santo, abaixo deles somente um anjo que nós demos o nome, não consta esse nome na Bíblia, Lúcifer. Tinha todo o poder, mas não estava satisfeito, queria um pouquinho mais. Por isso eu digo que é satânico, né? Porque o desejo de Satanás passou a ser o desejo de Absalão. Ele tinha o poder, mas queria mais ainda. E no meio da situação, Absalão ele começou a maquinar e pensar, como é que eu vou conseguir o poder? Porque esse negócio de estar dando abraço e beijo nas pessoas, vou me cansar logo. Eu tenho que dar um jeito. Então, ele diz o seguinte no verso 6 agora, desta maneira fazia Absalão a todo Israel, e que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Veja a palavra, furtava. Pesado, né? Ele roubava o coração. Não é que ele conquistava numa situação agradável e todo mundo gostava do filho do rei. Não. Ele roubava o coração que pertencia ao rei para ele. E aí ele vai mais forte ainda e diz ali no verso 7 que a cabo de 4 anos, olha, quanto tempo ele ficou fazendo esse negócio? 4 anos. Absalão ao rei, deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz do Senhor. Então, ele diz para o rei que ele queria ir para Hebrom, lá para fazer lá um sacrifício, levantar um altar. Você já vai ver que não era isso que ele queria. Mas pensa que, como que vai a mente de uma pessoa que já se afundou no pecado, né? Porque ele estava usando o nome de Deus, a santidade da oferta, do sacrifício, para dizer ao pai que ele estava indo para lá por esse motivo, enganando ao rei. Claro que a Deus ele não estava enganando, mas ao rei ele estava. E Davi, quando se tratava de seus filhos, me parece que ele era meio bobinho, né? E ele dizia assim, mas como é bonzinho esse meu filho, né? Esse é o filho que eu queria ter. E ele agora resolveu ser cristão. É claro que a palavra era outra que eu usava, que Cristo não havia nascido. Mas agora é um crente, um fiel ao Senhor. E vai fazer um sacrifício. Então diz o rei, ali no final do verso 9, diz o seguinte, ó, vai-te em paz. E levantou-se, pois, e foi então para Hebrom. Então, Davi chegou a Absalão, o levantou, o abraçou e o abençoou, dizendo, vai com a paz do Senhor. Mas sabe o que ele queria fazer? Ele estava continuando a campanha dele. 4 anos de campanha, tinha que chegar o dia da eleição. E no verso 10 diz que enviou a Absalão emissários secretos, para que Davi não soubesse, por toda a tribo de Israel, dizendo, quando ouvirdes os sons das trombetas, direi, Absalão é rei em Hebrom. Pegaram o negócio? Olha a ideia. Ele infiltrou pessoas no meio do povo. Então, quando Absalão viessem ali com aqueles homens, e você vai ver no verso 11 ali, se você quiser acompanhar, ele levou 200 homens com ele, não só 50. Dessa vez, ele estava bem equipado. Nem todos esses sabiam o que estava acontecendo. Na verdade, a maioria não sabia o que estava acontecendo, diz no verso 11. Mas ele levou esses homens com ele, então ele mandava soprar lá as trombetas, e quando soprava, aquelas pessoas que estavam infiltradas no povo dizia, Absalão é rei em Hebrom.
Bom, quando um dizia, o outro repetia, o outro repetia, o outro repetia, e as pessoas olhavam aqueles 200 homens junto com ele, diziam, melhor gritar também, né? Antes que o negócio fique pro nosso lado aqui, ruim. Então o povo gritava, Absalão é rei em Hebron. Mas eles estavam indo pelo embalo. Eles estavam sendo enganados pelo próprio Absalão. Eles estavam clamando Absalão, mas quem mandou clamar foi o próprio Absalão. E o povo estava indo nesta conversa. A mesma coisa que faz Satanás com o ser humano. Ele embute o pensamento do que o que é errado é certo, e as pessoas dizem, todo mundo está fazendo, vou fazer também. E começa a fazer as coisas erradas. E nesta clemência, o povo então ficou assim, quem estava a favor de Davi, tremia de medo de dizer alguma coisa. Porque se falasse, ali mesmo morria. Talvez não, mas assim ele pensava. Lembra-se que essa época bíblica não era uma época de muitas cortesias. A cortesia estava na espada, né? Então eles ficaram ali. Acontece que a Bíblia não conta detalhes aqui, só sabemos que um mensageiro foi até Davi. Quem mandou o mensageiro? Absalão? Claro que não. É alguém que achou que aquela história estava mal contada e que o povo estava clamando que Absalão era rei e falou, não, não pode. Absalão não pode ser rei. Então diz no verso 13 o seguinte, então veio um mensageiro a Davi dizendo, todo o povo em Israel segue decididamente Absalão. Contou isto para Davi. E Davi escuta essa história. Você que conhece Davi, porque você já ouviu muitas histórias de Davi, você ouviu histórias de Davi matando Golias, histórias de Davi com seus homens matando exércitos inteiros. Você ouviu histórias de Davi fugindo de Saul, porque queria fugir, porque na hora que ele queria atacar, eram os soldados de Saul que corriam. Agora vem esse menino dizer para ele que ele tinha que sair do reinado. Então o que fazia Davi? Sacava a espada, matava Absalão? Pior que não. Veja lá o texto, olha. Verso 14. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não podemos salvar-nos de Absalão, dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Davi, qual foi a ordem de Davi? Fugir. Vamos fugir. Irmãos, se a gente lesse, algumas pessoas gostam de dar a Bíblia fora de contexto, né? Você pega um palavrinho, um versículozinho e inventa uma doutrina. Se a gente colocasse só esse texto e ficássemos nisso, poderíamos no horário político para decidir quem seria eleito, Absalão ou Davi, dizer que Davi não podia ser rei porque ele era covarde. Só você pegar essa parte, sozinho. Mas era Davi covarde? Não, de jeito nenhum. Davi não tinha medo de nada. Quando o menino não tinha medo de leão, de urso, nem de Golias, vai ter medo de Absalão. Absalão era um meninozinho, filhinho de papai, e por mais que Davi fosse velho, ainda tinha condições de lutar sozinho contra ele ali. Mas o que acontece numa guerra? Morre muita gente. Incêndios, coisas destruídas. E Davi era rei do povo. E como ele era rei do povo, ele tinha que cuidar do povo. Para cuidar do povo, ele entendeu, eu vou ter que fugir. Porque se eu ficar, vai ter uma guerra entre esses dois grupos de soldados. E nesta guerra, quem vai morrer? Só israelitas. Não há outro povo. Nós vamos morrer entre nós mesmos. Então eu não quero que nenhum soldado israelita morra pela vaidade de ser rei. Eu não quero que nenhuma criança morra ou fique com fome porque o pai morreu, ou que uma mulher fique viúva ou venha morrer também nessa batalha. Então a melhor coisa que eu tenho que fazer é fugir. E o que fez Davi? Deu a ordem para todos para fugir. Para sermos vitoriosos, irmãos, algumas vezes precisamos fugir. Você vai lembrar que Ló, para se salvar de Sodoma, recebeu uma ordem, fuja daí. Fugiu. Moisés recebeu uma ordem de Deus, fuja do Egito, para que o povo possa ser salvo. Mas o fujão mais famoso e mais inteligente foi José, que fugiu da mulher de Potifar. Fugir não é covardia. Fugir, em alguns momentos, demonstra a maior das coragens.
E algumas vezes nós precisamos fugir de situações que estamos sendo colocados aonde o nosso nome de cristão está sendo manchado. E se fosse só o nome, né? Algumas vezes não fugimos e o nosso ser fica manchado. E aí nos afastamos do Senhor, porque não tivemos coragem de sermos humilhados. Porque você não entende que nesse texto aqui Davi foi humilhado, completamente humilhado. Quando ele diz, preparem todas as coisas e fujamos. Então Davi, ele não fez o seguinte, ele não passou ali um memorando, Davi, ele não mandou um recado, olha, vocês ajeitam as coisas de vocês, porque daqui tanto tempo nós vamos sair, deixe todas as coisas arrumadas, não foi nada disso. Ele só levantou e disse, pegue se tiver que pegar e vamos embora. Não pegaram nada, não tinha conforto nem para ele, porque eles estavam em fuga e fuga de guerra. E diz então que nesta fuga, aqui você pode ir ali no verso 16, que diz, e saiu o rei e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Ele fez o quê? Deixou as mulheres para não sofrerem nessa caminhada de fuga. Eram mulheres, não tinham porque elas entraram numa guerra. E ainda assim, quando Absalão voltasse, a casa real estava toda cuidada para que ele pudesse assumir, já que ele queria ser rei. Mas sabe o que fez Absalão com essas mulheres? As violentou. Você encontra isso no versículo 22 do próximo capítulo. Ele as violentou. Por que ele fez isso? Ele fez isso, porque as mulheres eram muito bonitas. As mulheres de rei eram todas bonitas, né? Mas ficou assim porque não tenham medo de Davi. Porque alguém abusar da mulher do outro, imagine a violência que não daria. Não tenho medo. Ele abusou dessas mulheres. Era uma covardia total desse homem que se achava tão especial. No verso 18 diz que todos os homens passaram ao pé dele, de Davi ali, também toda a guarda real e todos os gueteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram diante do rei. Ou seja, o que eles fizeram? Eles estavam dizendo, rei, vai fugir? Vai, vamos fugir junto. Todos esses homens aqui, eles estavam prontos para a guerra. Eu estou falando dos homens, claro que não das mulheres. Mas esses 600 homens que vieram com Davi de Gate, se você estudar a história desses homens, irmãos, se você já viu algum filme violento, a vida desses homens era muito mais violenta. Enquanto alguém ia pensar se ia sacar a espada, eles cortavam a cabeça do outro. Eles eram extremamente violentos. Eles eram homens de guerra. Por isso que quando Davi quis construir o santuário, Deus não deixou e disse, teu filho pode até construir, mas você não. Porque você é um homem de guerra. Matou muita gente. Como um homem que matou tanta gente vai construir um santuário? Esses homens eram extremamente violentos. E se eles parassem ali na frente da cidade para receber os homens de Absalão, os homens que iam chegar iam tremer e provavelmente iam fugir, só de olhar para eles. Mas o que faziam esses homens? Fugiam. Por que fugiam? Porque o rei fugia. E aonde vai o rei? Vai os seus súditos. Mas tem um desses em especial que eu quero falar com você hoje e quero que você preste atenção, verso 19. E disse, pois, ao rei Aitai, o Geteu, é um desses, por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier e ser fiel, a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado da tua pátria. Ou seja, não tem por que você fugir. Se você ficar aqui, você é estrangeiro. Ninguém vai dizer que você estava comigo. Você não, fica aí. Se você não quer ficar aqui, vai para outro lugar, mas não vá atrás de mim. Atrás de mim vai ter guerra. Fique. Disse Davi, porque era lógico. O que Davi estava dizendo para ele era lógico. Mas diz ali, no verso 20, ele insiste com ele, chegaste ontem, e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Eu não sei para onde vou. Estou fugindo, mas não sei. E você vai junto? Então diz Davi a Aitai, volta, pois, e faze voltar os teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Volta, viva em paz. Vindo do rei,
esta ordem, claro que ele iria voltar, não tenha dúvida. Mas diz o verso 21, diferente do que eu estou dizendo, e respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte ou seja para a vida, lá estará também teu servo. Não importa para onde o Senhor vá. Se for para viver, vou junto para viver contigo. Se o Senhor vai para morrer, vou junto para morrer com o Senhor. Não importa para onde vai. Dessa história eu não quero mais contar. Eu quero continuar nossa conversa, mas dessa história eu vou parar, mas para você não ir para casa curioso. Depois que Absalão vem, ele pega o poder. Os homens de Davi o encontram numa jumenta. E em cima, e se enroscam com o cabelo nos galhos, viu como o cabelo não faz muito bem? E ali ele fica pendurado, os homens o pegam e o matam. Então ele morre e Davi volta a ser rei. Mas eu quero ficar aqui com você neste pensamento aqui de Itai. E abra a sua Bíblia comigo em Mateus 21, no verso 31. Mateus, capítulo 21, no versículo 31. Mateus, capítulo 21, verso 31, diz o seguinte. Olha só. Abra sua Bíblia aí. Já vamos ler. Nós temos, irmãos, dois personagens aqui principais nessa história. Absalão, filho do rei, bonito, rico, com uma história de israelita. Um outro homem, estrangeiro, provavelmente feio por causa da guerra, o corpo fica todo mal cuidado, pobre, filho de ninguém. Qual desses dois era principal no reinado? E olha que Jesus fala sobre tais pessoas. Qual dos dois fez a vontade do Pai? E disseram, segundo declarou Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Aqui Jesus está dizendo que as pessoas podem até ter nascido cristão, podem até serem líderes da igreja, mas se fizerem as escolhas erradas, meretrizes, ladrões, vão ter ainda mais espaço no reino do Senhor. Não é quem somos, aonde nascemos, o quanto temos de dinheiro, qual é a nossa fama, qual é a nossa importância na sociedade, que nos colocam diante de Deus. O que coloca cada um de nós diante de Deus é a nossa fidelidade. E o nosso amor com o Senhor é aonde nós podemos estar ali buscando o Senhor, estando ligados a Ele. Romanos, capítulo 14, no verso 8. Veja mais um texto para nós estudarmos. Romanos, capítulo 14, versículo 8. Romanos 14, verso 8. O que diz o texto? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Não importa qual é a história que nós podemos ter com Deus. Se for para vivermos, viveremos. Se for para morrer, morreremos. Mas não podemos deixar de estar do lado do Senhor. Aonde o Senhor disser que estará, lá estaremos nós. Aonde o Senhor disser que devemos ir, lá iremos nós. Quem é que comanda a nossa vida? Quem é que está ligado com o nosso, conosco? Será o inimigo com tantos enganos? Ou será o Senhor que nos prepara para vivermos com Ele eternamente? Eu quero usar um pouquinho da tua imaginação agora, porque a Bíblia ela não registrou algumas coisas. Mas como nós temos a informação de que eles saíram depressa e sabemos que as famílias foram juntas, eu quero que você imagine essa história agora com Itai.
O rei disse a todos: nós vamos embora. Vamos já, não há tempo para mais nada. Itai sai, ele escuta aquela ordem, sai correndo para a casa dele e chega para a mulher e para os filhos e diz o seguinte: levante-se todos e vamos embora, porque nós precisamos fugir com o nosso rei. E então agora eles caminhando, quem sabe o filho dissesse assim para o pai: pai, eu já estou com fome, o que tem para comer? E o pai disse: filho, não temos nada, aguente. Mas pai, não temos nada para comer, pai. Nós estávamos em casa, tinha tudo, o senhor nos tirou de lá. Sim, filho, mas nós temos que sair, temos que fugir com pressa, e não deu tempo de pegar nada. Quando tivermos alguma coisa, nós te damos. Mas pai, para onde nós estamos indo? Ele falou: eu não sei. Mas pai, o senhor tirou nós lá da nossa casa e fala para nós irmos, e o senhor não sabe aonde vamos? Ele disse: eu não sei. O que sei é que eu sigo o meu rei. Para onde você vai? Que caminho você está seguindo? Sabe o que precisamos saber, meus irmãos? Que nós seguimos o nosso rei. O nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que muda a nossa vida, que transforma o nosso ser, aquele que nos dá paz, aquele que pode nos perdoar, aquele que pode nos resgatar deste mundo de humilhação que fazem conosco, mas o Senhor, apesar de humilhados, nos exalta. Aonde nós estamos? A quem seguimos? O que fazemos? Diga no seu coração: não sei para onde vou, o que sei é que sigo meu rei. Siga nosso rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Daqui a pouco eu quero te convidar você para ficarmos em pé. E nós vamos orar ao Senhor aqui da frente. Mas eu vou gastar aqui um minuto, um pouquinho mais, para que você possa orar para o Senhor. Você mesmo dizer a tua própria oração. E que na tua oração te aconselho a dizer: eu quero te seguir, meu rei. Eu quero seguir, meu Senhor. Eu quero andar por onde o Senhor andar. Eu quero ir para onde o Senhor pedir que eu vá. Vamos ficar em pé, então, em oração. Vamos falar com o Senhor. Nosso amado Rei, nosso Senhor. Hoje estamos aqui, Senhor, na Tua igreja, na Tua casa, buscando um pouco mais do Teu poder, Senhor. E eu quero lhe pedir: conceda-nos o poder do Seu Santo Espírito, para que possamos ser vitoriosos, ó Pai. E se nós enfrentarmos provações, que possamos ser vitoriosos. Mas se tivermos que fugir, Senhor, para seguirmos o Senhor, nos ajude a fugirmos. Que tenhamos coragem de dizer não quando for necessário dizer não. Que tenhamos coragem de sair quando for preciso sair. Que tenhamos coragem de nos calar ou de falar alguma coisa quando for preciso, para estarmos contigo, Senhor. E eu quero lhe pedir, Senhor, transforma o nosso ser. Nós reconhecemos que somos falhos, que erramos, mas reconhecemos também, ó Pai, que precisamos da Tua ajuda. Nós queremos estar contigo todos os dias. Aonde o Senhor for, queremos ir. Aonde o Senhor estiver, queremos estar. Aonde o Senhor pedir para irmos, queremos ir, Senhor. Porque nós queremos ser fiéis ao Senhor. Queremos ser obedientes, queremos ser súditos Teus. Queremos seguir o Senhor por onde, por qualquer lugar, e por todo lugar, e para todo sempre, ó Pai. Hoje ainda vivemos aqui neste mundo, mas queremos viver com a Tua companhia, porque sabemos que se estivermos com o Senhor, não só estamos protegidos, mas estamos recebendo já um pouco da eternidade no nosso lar. Mas queremos andar contigo, andar,
até chegarmos aonde o Senhor está, na Canaã celestial. Leva-nos, Senhor, para as nossas casas com a tua bênção e com a tua companhia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus.